Nós, como seres humanos, temos uma grande dependência do que o outro diz sobre nós, do que o outro pensa sobre nós. Nós, como seres humanos, temos uma grande dependência sobre ser algo a partir do que o outro falou. Desde pequenininho, a gente cresce dependendo do que o nosso pai e a nossa mãe pensam sobre nós. E o que eles dizem fica determinado na nossa alma. O que eles dizem acaba marcando a nossa identidade. Mas isso perpetua, nós continuamos dessa forma. Olha como é que a gente é, as meninas vão me entender bem agora. Quando a gente está lá na fase da adolescência, todas nós, quase todas nós, 99,9%, tem aquela fase que a gente se acha feia. Tem ou não tem? Sempre tem. Aquela fase que a gente não se gosta, a gente se acha feia. E na adolescência, principalmente, não é só na adolescência, mas principalmente nessa fase, o que acontece? É uma vontade de namorar, é uma vontade de conhecer alguém. Mas agora, para pensar comigo, não é coincidência que é justo nessa fase da adolescência, a gente tem essa vontade de encontrar com alguém que diga pra gente que a gente está bonita, diga pra gente que a gente está linda. E cá entre nós, o primeiro que falar isso para ela namora. O primeiro que te dá um elogio, você se derrete. Mesmo que você não se entregue para ele, que você não namore com ele, porque talvez ele não te pediu, porque se ele te pedisse você namorava, mas ele só disse que você tá linda. Mas se ele te pedisse em namoro, você namorava com ele. Por quê? Mas puxa, o primeiro que te fala uma coisa dessa, você já namoraria. Porque nós temos uma necessidade de ser alguém a partir do que o outro fala. Se o outro disser para mim que eu tô feia, então eu posso estar linda, mas eu vou achar que eu tô feia. Se o outro disser que eu tô linda, eu posso ser horrível, mas eu vou até que me achar bonita. E isso é falta de autoestima, falta de segurança, falta de identidade, falta de um monte de coisa. Mas o que eu estou aqui trazendo para nós meditarmos é justamente o quanto nós dependemos do olhar do outro, da fala do outro, da opinião do outro, para a gente se sentir bem ou, às vezes, acaba a gente se sentindo mal. Por que muitas vezes aqui na adoração, nesse momento agora, a maioria de vocês fica no banco? Se você não sabe, eu vou te dizer por quê. É porque é automático do ser humano não querer se expor. É inato da gente querer, meio que de alguma forma, não ficar exposto, que as pessoas não nos vejam. Porque, de certa forma, nós temos medo do que elas vão dizer, do que elas vão pensar, do que elas vão nos julgar. Nós temos medo disso. Mas eu vou lá no meio do corredor, eu vou lá na frente, e daí, meu Deus, né? Mesmo, daí se eu ficar assim, só assim, quietinho, sem falar nada, só no soaking, vocês vão ficando ligados nessa palavra, que a gente vai crescer nisso também, tá? Só no soaking, só na quietude, só no silêncio, na presença de Deus, me conectando comigo, me conectando com o Espírito. Se eu ficar assim, só em silêncio, eles vão dizer que é porque eu não estou adorando. Vão dizer porque eu não sou espiritual. Vão dizer que é porque eu não estou entrando no clima. Vão dizer um monte de coisa. Aí se eu for lá na frente, ou ali no meio do corredor, e eu começar a me expressar, extravagar, oh, glória a Deus, ficar extravagante na minha adoração, eles vão falar que eu sou exagerado. Vão falar que é porque eu estou me passando, sei lá. E você fica achando que vão falar um monte de coisa de você. Então você, para evitar qualquer medo de alguém falar alguma coisa, vamos ficar no banco, onde está bem escuro, o mais escuro possível, onde tem menos luz. É um pecado isso, gente? É um problema? Não, não é problema, não é pecado. Muitas vezes, às vezes também prefiro ficar mais na minha, tal. Não quer dizer que isso é uma regra, entendeu? Mas por que a gente faz isso? Lá no inconsciente da 99% das pessoas é porque eles preferem não aparecer. Não é por timidez, eu não estou falando só de timidez. Mas é porque nós somos construídos a partir da opinião dos outros. Isso, de certa forma, ou da forma inteira, é falta de identidade. Isso é falta de identidade.
Quando nós temos medo de quem nós realmente somos, aliás, não é medo de quem nós somos, quando nós não sabemos quem nós somos, então a opinião do outro me define. Porque eu não sei quem eu sou, então quem ele diz que eu sou é porque eu sou isso mesmo. Então se a gente tem um certo receio do que os outros vão pensar, se a gente tem um certo medo do que as pessoas vão falar, é porque está faltando identidade. E por outro lado, quando você não sabe a sua identidade, quando você não tem segurança de quem você é em Deus, porque quem Ele te criou para ser e quem você é nele, quando você não tem essa segurança nele, você também não consegue se expressar na adoração, porque tudo fica meio sem sentido. Tudo fica meio vazio, as letras das músicas não falam tanto no teu coração. Deus ainda é um Deus meio distante, Ele não é bem pai para você. Você sabe que Ele é pai, mas na verdade você não consegue se aproximar dEle, se relacionar com Ele como pai. Apesar de você saber que Ele é pai, e você acha que Ele é um pai amoroso, e você sabe que Ele é um pai querido, um pai de amor, mas você não está conseguindo chegar nele assim. Porque está faltando identidade. Quando nós não conseguimos ver a Deus como pai, automaticamente nós não vamos conseguir nos ver como filhos. E se você não for filho na presença de Deus, se você não conseguir se ver assim, se você não conseguir agir assim, automaticamente as músicas, o tempo de adoração, aqui ou na sua casa, se torna tão difícil, né? Se torna assim sem sentido, se é que eu posso colocar dessa forma. Quantos vocês estão me entendendo? Digo amém. Vamos pensar que tudo tem um ponto de vista. Para tudo existe um ponto de vista. Eu trouxe uns slides para você me acompanhar. Muito bom. Não confie tanto no jeito que você vê as coisas. Tudo pode mudar com um simples, diferente ponto de vista. Eu coloquei uma pergunta ali chamada: qual o tamanho de Deus? Mas antes de eu falar sobre qual o tamanho de Deus, tudo depende do ponto de vista. Ou seja, não confie tanto na sua convicção daquilo que você pensa de si mesmo, na sua convicção daquilo. Não confie tanto nas suas convicções. Seja sobre qual for essa convicção. Seja sobre a pessoa que você é amigo ou a pessoa que você não conhece direito. Porque tem gente que cria todo um julgamento sobre pessoas que eles não conhecem direito, criam toda uma convicção e não se abrem para uma oportunidade de conhecer aquela pessoa, já faz todo aquele julgamento. Gente, por incrível que pareça, isso também é falta de identidade. Você precisa julgar o outro quando você não consegue julgar a si mesmo. Quando você não consegue se autoanalisar, você fica analisando todo mundo. Está faltando primeiro analisar você. Então, não crie tanta certeza, porque tudo depende de um ponto de vista. Eu quero te contar uma história. Um filho chegou para o pai e perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai olhou para o filho e falou assim: qual é o tamanho de Deus, filho? Eu já vou te responder. Pegou o filho e foi em direção ao aeroporto. Se eu contar meio ruim, vocês têm paciência, porque eu sou péssima para contar história. Ele foi em direção ao aeroporto. E daí, lá no caminho já do aeroporto, passou um avião. Um avião lá no alto do céu. E daí, o pai perguntou assim para o filho: filho, qual é o tamanho desse avião? Aí o filho falou para o pai: ele é bem pequenininho. Ele deve ser bem pequeno. É um avião pequenininho, pai. É pequenininho? Então tá bom. Chegou no aeroporto, finalmente chegaram lá. E aí, bem na hora, estava aterrissando um avião enorme, aquela máquina de avião internacional, assim, bem gigante. Daí o pai perguntou para o filho: filho, qual é o tamanho desse avião? Meu pai, esse avião é enorme, esse avião é gigante. Aí ele falou: filho, na verdade, esse avião e o outro que você viu são do mesmo tamanho. O que diferencia o tamanho do avião para você é o quão próximo ou o quão longe você está do avião. O tamanho de Deus, filho, depende de quão distante ou quão perto você está dele. Se você está perto de Deus, você tem um Deus grande na sua vida. Se você está longe, Ele é um Deus pequeno, é um Deus que não aparece, não faz diferença. E o que eu quero ensinar com essa história? O ponto de vista. Nada é o que realmente é. As coisas são da forma que eu enxergo.
É o meu ponto de vista sobre algumas situações. Então a primeira lição que eu quero te fazer pensar nessa noite é que você não tenha tanta convicção sobre as coisas boas e principalmente sobre as coisas ruins da sua vida. Enquanto todos os soldados de Davi viam uma oportunidade para matar Saul na caverna, Davi via a oportunidade de mostrar a Saul que não tinha motivos para persegui-lo. Se você não conhece essa história, Saul perseguiu Davi por anos e anos e anos. Ele não tinha lugar para morar, ele não tinha lugar para ficar. A família dele tinha que estar indo de caverna em caverna, lutando contra os soldados de Saul, fugindo, na verdade. Ele fugiu por anos e anos. E de repente ele estava numa caverna com os soldados dele. Quem entra na caverna? Saul, quem estava querendo matar ele. Mas o que Saul foi fazer na caverna? Saul foi evacuar. Olha que lindo, gente. Pensa na vulnerabilidade do rapaz. O que acontece? Os soldados de Davi olham para ele e falam: Davi, isso é um sinal de Deus. Isso é Deus na tua vida, Davi. Deus está te entregando o teu inimigo. Deus está te entregando para você poder acabar com esses anos de miséria, fugindo, que você tem vivido. Davi, é a oportunidade que Deus está te dando para matar Saul. Ele está vulnerável, ele nem está te vendo aqui. Vai lá com a sua lança e mata ele. Esse era o ponto de vista dos soldados. Mas o ponto de vista de Davi, da mesma situação, era dizer assim: eu jamais vou tocar no ungido do Senhor. Eu jamais vou fazer isso que vocês estão falando. O ponto de vista deles parecia ou não parecia de Deus? Você está sendo perseguido por anos e anos para alguém te matar. Você fica fugindo. De repente o teu inimigo está ali na tua frente, vulnerável para você acabar com ele. Parece ou não parece que Deus está te entregando ali uma oportunidade de ser uma pessoa mais feliz na vida? Mas Davi não quebrou o princípio. O ponto de vista dele permaneceu dentro de um princípio: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mesmo que esse ungido do Senhor esteja me perseguindo e muitas vezes atormentado por demônios, esteja contra a vontade de Deus em muitas das suas ações, mas ele continua no cargo como autoridade, então eu não vou tocar nele. Esse era o ponto de vista de Davi, da mesma situação. Então, na mesma situação, nós podemos ter pontos de vista. Por isso você precisa ter um mentor. Por isso nós precisamos de um ombro, de um discipulador, de alguém que fale na nossa vida. Por isso é importante a gente não achar que sabe tudo. Por isso é importante a gente abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para alguém que talvez tenha algo a mais para nos falar, para nos mostrar o quê? Um outro ponto de vista. Quantas situações no casamento, né? Você chega com crise, às vezes, para contar para alguém que cuida de você, e você chega cheio de razão. Não, porque fulano falou assim, fez assado, e porque ele não presta, e porque ele... Aí a pessoa com mais experiência, se for sábia, vai falar assim: toda história tem dois lados, eu quero saber o ponto de vista dele também. Ou a pessoa já com sabedoria e com experiência vai te mostrar um outro ponto de vista de um erro que você fez e você não percebeu. Enquanto Abel via a oferta como uma forma de poder agradar a Deus, Caim enxergava como uma obrigação e por isso ele oferecia qualquer coisa. Da mesma situação, dois pontos de vista diferentes. Enquanto, querido, você se enxerga como alguém pequenininho, enquanto você se vê como alguém incapaz, enquanto você se vê como alguém que não tem condições de, quem sabe, curar um enfermo, expulsar um demônio, enquanto você se vê alguém que talvez não vai conseguir alcançar um sucesso na sua vida, Deus olha para você e diz: eu te vejo como meu filho, eu te vejo como minha filha, e filho e filha de Deus não fica pequeno, filho e filha de Deus tem vitória, filho e filha de Deus tem sempre uma saída, Ele nunca deixa a gente na mão. Enquanto Moisés se via como incapaz, gago, fugitivo, Deus o enxergava como libertador do povo de Israel. Olha isso, gente. O cara incapaz, ele se via como alguém que não conseguia nem falar. Eu sou gago, eu estou aqui fugindo dos egípcios, eu sou um fugitivo. Deus olhou para ele e falou assim: não, você é o libertador do meu povo. Será que você consegue parar para pensar o que você não poderia fazer na sua vida se você soubesse o que Deus pensa de você?
Quantas crenças limitadoras você tem que te impedem de crescer em várias áreas da sua vida? Quantas crenças limitadoras você tem de achar que não consegue? Eu nunca vou ser fulano de tal. Eu nunca vou chegar nesse patamar. Eu nunca vou ser capaz de ter um casamento tão abençoado. Eu jamais vou conseguir ter filhos. Não, capaz. Eu fazer faculdade, imagina. Ser um grande profissional na minha área, não. Se eu conseguir chegar nessa profissão, eu já estou feliz. Quantas crenças limitadoras você tem? Porque você acreditou na opinião, talvez, de pessoas, terceiros. Você talvez acreditou numa opinião que você mesmo formou devido a uma circunstância. Mas você nunca parou para ouvir o que Deus pensa sobre você. Você já parou para ouvir o que Deus pensa sobre quem você é? Quem te fez? Quem te formou? Quem te projetou? Quem te planejou? Se quem te projetou, te planejou e sonhou com você, não puder te dizer por que você nasceu, não puder te dizer o quanto você é importante, não puder te dizer o quanto você é capaz aos olhos dele e o quanto você também pode ser libertador do seu povo, talvez você nunca vai conseguir sair do padrão que você está hoje, que está te cansando. Você está cansado desse padrão que você está vivendo. Talvez uma mornidão espiritual, talvez não uma mornidão no sentido de que você não ora ou de você não busca, mas aquela coisa, aquela mesmice. Quando que nós vamos realmente parar para ouvir quem nós somos em Deus e quem Ele é? Você devia estar cansado de ver a Deus pelas lentes da religião. Um Deus distante. Um Deus que você sabe que está perto, mas você sente Ele distante. Não adianta saber que Ele é um Deus próximo, se Ele não está próximo de você. Para de viver Deus a partir das lentes da religião, de um olhar errado. Como você está conseguindo enxergar a Deus? Será que você está vendo Ele como Ele gostaria que você visse? Será que você vê a Deus como Ele quer que você o veja? Porque nós queremos buscar a Deus e encontrar Ele daquilo que nós esperamos que Ele é. Eu vou buscar a Deus e eu já tenho uma ideia mais ou menos do que achar. Eu vou achar mais ou menos isso, vou achar um Deus assim, vou achar um Deus assado. Mas será que você está buscando a Ele sem reservas para poder encontrar quem Ele realmente é? Quando a Bíblia fala sobre renovação na mente, ela trata exatamente sobre isso, o ponto de vista. Ela está falando que enquanto a gente não mudar o nosso ponto de vista também sobre quem Deus é, nós nunca vamos conseguir nos relacionar com Ele como nós poderíamos. Se você não abrir a sua mente, se você não abrir o seu coração e não passar a entender que Deus é muito mais do que você já encontrou, que Deus é muito mais do que você já conheceu, que Ele é muito mais do que você já ouviu falar, você nunca vai conseguir se relacionar com Ele como você poderia e como Ele tanto deseja que você se relacione com Ele. Você sempre vai criar bloqueios. Eu vou chegar lá, estou chegando lá. Muitas pessoas veem Deus como um pai amoroso, outras veem Deus como alguém distante. E isso influencia em como nós nos achegamos a Ele. É exatamente a forma como nós vemos a Deus que vai determinar como nós nos achegamos a Ele. E a forma como você se vê também é a forma como vai determinar o seu estilo de vida. Muitos ainda se veem como servos, como Jesus apenas Senhor e Salvador, servos. E porque você ainda se vê como um servo, você não consegue durante a semana, durante o seu dia, ter um papo com Ele, como um amigo. Ter um papo com o Espírito Santo, como alguém que você pode contar ali naquele momento, sem precisar se ajoelhar, sem precisar fechar o olho, sem precisar levantar a mão, sem precisar chorar, sem precisar sentir nenhum arrepio, simplesmente falar com Ele. Estou precisando tanto agora que o Senhor me ajude com essa confusão emocional que eu estou sentindo. Espírito Santo, me ajuda agora a tomar essa decisão. Olha só, Espírito Santo, chegou isso aqui para mim. Olha a pressão que eu estou sofrendo no meu trabalho. Me ajuda a tomar uma decisão. Simplesmente bater um papo com Ele, sem emoções, sem arrepios, apenas como um amigo. Se você se vê como servo, você vai achar que você precisa pagar uma penitência, que você não jejuou, então não adianta querer falar com Ele, que Ele não vai te responder. Ele até vai te ouvir, você sabe que Ele te ouve, mas Ele não vai te responder, porque você não jejuou hoje.
Que isso? O que você está pensando? O Espírito Santo vai falar contigo se você nem está tão santo assim? Se você se vê como servo, você vai sempre pensar que a sua santidade nunca vai ser suficiente. Que o seu esforço nunca vai ser suficiente. Porque justamente um servo é braçal. Servo é pelo próprio esforço. Mas se você se vê como filho, aí não. Se você se vê como filho, você vai entender que, mesmo que teu pai esteja lá no escritório, uma grande reunião corporativa, você vai chegar entrando assim, e aí pai, beleza? Como é que você tá? Se você for criança, tá? Porque se você for adulto, você vai levar um peteleco na orelha. Né? Eu já não posso fazer mais isso com meu pai. Mas se eu for criança, eu vou chegar abrindo a porta assim, oi pai, tudo bom? Oi, eu quero ficar aqui no teu colo. E o pai, numa maior reunião corporativa, entendeu? Você acha que ele vai falar não para a criança? Não, ele vai pegar no colo e vai falar, e aí, fica quietinho, tá? Já te dou um pirulito, deixa eu terminar aqui a reunião. Mas ele vai te receber. E se você quiser perguntar alguma coisa para ele, ele vai te responder. E se você quiser pedir alguma coisa para ele, é bem provável que ele vai te dar. Mas se você se vê como um filho, você consegue falar com ele naturalmente. Sem bloqueios, sem achar que a sua santidade não é suficiente, sem achar que você não orou hoje o suficiente. Não, mas eu não orei de manhã. Eu vou ter que primeiro orar, para depois então Deus poder falar. Não, cara, você é filho, então fala quando você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, e principalmente o que você quiser. Porque eu falei na semana passada, no Céu na Terra, eu falei que a gente tem uma mania de querer só falar as coisas bonitas que estão na nossa mente. A gente quer tanto falar umas coisas bonitas para Deus, e aí a gente não tem coisa bonita para falar, e daí o que é pior, a gente não fala nada, entendeu? Aí a gente acha que isso tá bom. Ou pelo menos eu não falei o que tá ruim aqui dentro. Cara, o que Ele quer de você não é o bonito ou o feio, Ele quer você, cara. E Deus vai te amar menos porque você tem uma coisa podre dentro de você? Tem certeza que não, porque a maioria de vocês ainda vai orar e ainda vai tentar achar palavras bonitas para falar, enquanto que na verdade você está precisando perdoar alguém e está fedendo já isso. Está fedendo aquela mágoa dentro do seu coração faz tempo. Está fedendo aquela raiva que você sente, a inveja, sabe a inveja? A inveja está fedendo já faz tempo, mas você não quer admitir. Você não quer falar, você não quer trazer para fora, não deixa Deus limpar, não deixa Deus curar, não deixa Deus tocar e não deixa Deus fazer você se sentir pleno de verdade na presença dEle. Você está com medo do quê? Você não quer ser íntimo de Deus? O que você acha que é ser íntimo de Deus? Para de romantizar as coisas. Tire esse romantismo da sua cabeça. Ser íntimo de Deus é sair pelas ruas da cidade, segurando a mãozinha, todo feliz, sorridente, cheio da presença do Espírito Santo. Quando vem o problema, Ele foge de você, enfrenta sozinho. Não, irmão. Ser íntimo de Deus é 24 horas nos momentos bem difíceis e nos momentos bons também. A questão é, será que você consegue ver você desse ponto de vista? Será que você consegue ver Deus desse ponto de vista? Será que você consegue se enxergar como filho nesse nível? Quando nós conseguimos ver a Deus como Pai, e foi isso que Jesus mais veio fazer na terra, acredita em mim. Acredita em mim. Jesus veio para morrer no nosso lugar, tirar o pecado do mundo e nos reaproximar do Pai. Mas sempre o que Ele falava era que Deus era Pai. Quando perguntaram para Ele, como é que ora? Ora assim, Pai Nosso. Não se ouvia que Deus era Pai na época. Jesus fez questão de ficar batendo nessa tecla. Deus é Pai. Pai, chama Ele de Pai. Diga Pai Nosso. E Deus fez questão de afirmar, Filho, este é meu Filho amado. Quando a gente não consegue ver Deus assim, a gente não consegue se ver como filho. E aí, a gente não entra no reino. Como assim? O que tem a ver ser filho e entrar no reino? Tudo a ver. Quer ver? A primeira relação que eu vou fazer que tem a ver é que Jesus disse que se você não se tornar como uma criança, se você não se tornar como um menino, você não vai poder entrar no reino dos céus. Você não vai poder entrar no reino de Deus. Se tem uma coisa que criança é filho. Porque tem toda criança, gente, toda criança, mesmo que ela seja órfã, toda criança ela precisa de alguém que cuide dela como um pai ou como uma mãe. Adultos, por sua vez, querem ser independentes.
Então, quando Deus fala para você, seja como uma criança para você poder entrar no reino, Ele está dizendo, seja filho. Seja filho. O que é ser como criança? Toda criança é filho ou filha de alguém. Mesmo que seja do tio, da avó, da tia do orfanato. Alguém está cuidando dela, representando o pai ou a mãe. Então a criança, ela sempre vai ter uma figura que vai representar o pai e uma figura que vai representar a mãe. É assim, criança, ela vai achar essa figura de representação paterna e materna na vida dela. Então se existe uma coisa que a gente pode dizer que criança é filho e filha. Então quando Deus te dizer assim, ó, seja como uma criança, Ele também está te dizendo, seja como um filho. E como é ser como uma criança? E como é ser como um filho? Uma criança e um filho, ele é sincera. A criança é sincera. A criança não tem restrições. O adulto, por outro lado, sempre usa máscaras. Porque a criança, é o ponto de vista dela, ela vai falar. Se aquilo ali é verdade para ela, então ela vai falar aquilo ali. Ela não fica com medo do que o outro vai pensar. Ó, o que eu disse lá no início. Ó o que eu falei lá no início. Vocês ficam com medo, você tem medo do que os outros pensam, pois a criança não tem. Criança não tem medo do que os outros vão pensar. Criança não tem medo do que as pessoas vão julgar ela, do que as pessoas vão falar dela. Ela não está nem aí. Se ela quiser sair correndo no meio dos corredores, ela vai sair correndo no meio dos corredores e está preocupada com o que as pessoas vão dizer. Mas você está. E aí? Você está sendo como criança? Quando você fica preocupado com o que as pessoas estão dizendo, será que você está tendo identidade de filho? Você está entendendo a minha relação desde que eu fiz lá no início? Quando você é uma criança, você é sincero, você é espontâneo, você é você mesmo. E você não está preocupado com os outros, não. Você está preocupado com o que seu pai pensa. Verdade, gente. O pai tem uma função tão pesada, tão importante na vida de uma criança. A mãe também. A mãe define muita coisa. Muita coisa. Mas o pai, ele dá identidade. O pai define o destino. Mas você está sendo como criança para ele poder ser seu pai? Toda criança, ela quebra protocolos quando quer realmente algo. Todo adulto se priva quando ele acha que não é permitido. Só voltando ali no que eu estava dizendo, em Salmos 51:6 diz, eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Ele ama a sinceridade. Ser como criança é ser sincero. E aqui eu estou falando sobre protocolos. Quando a criança ela realmente quer alguma coisa, ela não está pouco se lixando, que nem eu falei da reunião, né, que o pai estava lá numa reunião corporativa. Se ela quiser o pai dela, ela está pouco se lixando porque o pai está fazendo lá dentro. Ela vai entrar e ela vai falar com o pai dela, entendeu? Mas isso aqui a gente não vai usar para ficar quebrando regra. A gente não vai usar para ficar quebrando princípios. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que quando a criança ela realmente quer alguma coisa, ela vai fazer o que for preciso para conseguir aquilo. Você já viu criança se esperneando no supermercado? Eu quero bala, eu quero bala, eu quero bala, eu quero. Ele vai fazer um escambau naquele supermercado até a mãe dar uma bala para ele. Ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando você como criança e você realmente quer algo, se você realmente quer de Deus, será que você quebra protocolos? Será que você vai fazer o que for preciso para conseguir Ele? Será que você vai fazer o que for tiver ao seu alcance para alcançar o coração dEle? Para ouvir quem você é nele? Para ouvir o amor que Ele tem por você? Cara, agora isso aqui para mim é crucial, quer ver? A criança não tem noção de tempo, mas o adulto vive em função do tempo. Cara, a criança não tem noção de tempo nenhum. A criança vive na eternidade, entendeu? Para ela não tem manhã, tarde e noite. Para ela não tem começo, meio e fim. Jesus para ela é totalmente alfa e ômega. Entendeu? Não tem começo, meio e fim. Criança não tem noção nenhuma de tempo. Cara, quando o Tiago vai brincar com o Natan, os dois perdem a noção de tempo. Os dois ficam assim, perdidos um com o outro, sabe? É a coisa mais linda. E sabe de outra coisa? Agora que eu sou mãe, eu posso dizer isso de carteirinha. E quem é mãe aqui vai concordar comigo. Quem é pai aqui vai concordar comigo. Quando eu tenho que deixar meus filhos em algum lugar, que nem eu fui lá e deixei a Rebeca na minha sogra.
Quando eu saio dali, quando eu saio, eu viro as costas, eu já fico com saudade dela. Quando eu viro as costas, cara, eu já quero ficar com ela de novo. Eu vou deixar o Natan no jardim. Ele fica tarde só no jardim. E quando eu vou deixar ele lá, cara, é horrível. Por mais que ele vai todo de boa pra lá, ele nem dá bola pra mim. Mas aí, cara, ele sai da minha vista, eu já vou pro carro. Ai, que saudade, cara. Eu queria tanto ficar com ele. Eu queria tanto não precisar fazer nada agora à tarde. Eu queria tanto não precisar arrumar casa, atender, fazer qualquer coisa. Eu queria só ficar com eles brincando. Cara, se eu, podre do jeito que eu sou, nada do jeito que eu sou, tenho esse sentimento, o que você acha que Deus sente por você, cara? Eu queria que você entrasse nessa dimensão do coração de Deus. Cara, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é que você entre na dimensão do coração de Deus, do que Ele sente por você. Porque quando você não entra nessa dimensão, cara, as coisas começam a perder sentido. A sua vida perde sentido. Tudo fica cansativo. Cara, eu queria tanto que você sentisse a saudade que Deus tem por você. Você já entrou na presença dEle e de repente Deus falou isso para você? Estava com saudade de você, que bom que você pôde parar agora para ficar comigo. Será que você já conseguiu entrar nessa dimensão do coração de Deus? Eu vou dizer, isso é para você também. Por que você acha que você não tem o direito de chegar na presença dEle, chegar no coração dEle e ouvir o quanto Ele estava com saudade de você? Deixa eu te falar uma coisa sobre essa frase que criança não tem noção de tempo. Eu vou te falar uma coisa. Eu estava perguntando hoje para Deus. Eu estava orando. Eu estava falando, Pai, por que às vezes é tão difícil chegar na Tua presença? Eu não sei porque eu não fiz essa pergunta antes. Entendeu? Porque às vezes a gente pode fazer as perguntas que não sei por que não faz. Mas hoje eu fiz. Deus me falou isso aqui, ó. Criança não tem noção de tempo. Aí eu falei, beleza, o que isso quer dizer? Aí o Espírito Santo colocou no meu coração que a gente está tão acelerado que a gente chega na presença de Deus com o mesmo ritmo. Acelerado. Daí sabe o que a gente faz? A gente chega na presença de Deus, cara, 11 horas da noite. Meu, eu tô super... Não é 11 horas da noite, tá? É só uma metáfora. A gente chega na presença de Deus, cara, 11 horas da noite, tô cansado, cheguei da faculdade... Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu te quero, Senhor, eu preciso de Ti, eu te quero, Deus, oh Pai, Pai, vem logo, estou cansada. Vai dizer que não, tu não fala isso, mas é o que tu pensa na hora. Criança, quando ela vai ficar com o pai, ela perde a noção de tempo. É o que eu acabei de falar do Natan. Perde a noção de tempo, cara. Mas a gente não faz isso. A gente não busca de todo o nosso coração. Na verdade, a gente está acelerado. Eu vou aqui orar, eu vou aqui falar com o pai agora, mas depois eu já tenho que fazer almoço, depois eu já tenho que buscar o meu filho, depois eu tenho que, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Senhor, vem logo, Pai, vem logo, porque o tempo está apertado. A gente entra mais ou menos assim na presença de Deus. E é bem desse tipo, o nosso coração é imediatista. A gente chega na presença de Deus e chega assim, Deus, vem logo. Vem porque eu te quero, não é porque tu quer, é porque tu está com pressa. Tu fala assim, Deus, eu te quero, vem logo, vem agora, eu te quero. E tu dá uns pulinhos para mostrar assim, para você mesmo que você quer Deus. Mas na verdade, tu está fazendo esse desespero todo porque tu está com pressa. Porque se Ele não vier logo, se Ele não vier em meia hora, vou colocar um logo assim, meia hora, para quem realmente parou para orar mesmo, entendeu? Se Ele não vier em meia hora, em 10 minutos, mais 10 minutos você para. Olha lá, hein? Olha lá, estou chutando alto, né? Mas no máximo 10 minutos. Obrigado, Senhor, foi bom esse tempo aqui, glória a Deus. Agora só deixa eu fazer um adendo bem importante sobre isso. Eu quero te incentivar a, mesmo que o seu tempo seja dessa forma que eu estou relatando aqui, que você não alcance a presença dEle da forma que você gostaria, que você não sinta a manifestação do amor dEle da forma que você gostaria, como eu também gosto, valeu aquele tempo, viu? Valeu. Não pensa que eu estou tão acelerado, então eu não vou parar porque eu não vou conseguir desacelerar. Ou eu não estou com vontade, então não vai adiantar eu parar para falar com Deus porque eu não estou com vontade, na verdade. Não. Todo o tempo que você destina para Deus é importante para Ele.
E eu costumo dizer que se naquele dia não aconteceu nada, foi uma semente para no próximo dia você entregar de novo, não aconteceu nada, foi uma semente para no próximo dia você ir lá entregar o seu tempo de novo, não aconteceu nada. Cara, uma hora você vai colher esse tempo que você está plantando. Uma hora vai acontecer. Então, só um adendo bem importante. Mas a criança não tem noção de tempo. Então, eu vou te falar isso que Deus falou para mim hoje. Por que às vezes a gente não alcança a presença de Deus? Porque a gente entra já querendo sair. Eu te desafio, porque isso já aconteceu comigo também. Eu te desafio a tu parar na presença de Deus, esquecer o relógio, esquece o relógio, esquece o celular, tira o relógio da parede e fala: Pai, eu não saio daqui até a tua presença me tocar. Te desafio a não sentir a presença de Deus quando você fizer isso, de coração. Como criança é o quê? Sincero? Então você vai falar isso com sinceridade. Quando você falar isso com sinceridade, como um filho sincero, eu não saio daqui, eu vou perder a noção de tempo porque eu quero só curtir a tua presença. Deus não tem problema se tu não se manifestar com trovões, com aquele arrepio todo que eu gosto de sentir, aquela emoção. Não tem problema se eu não ficar meio chapada hoje. Não tem problema, Deus. Eu quero curtir a tua presença. Eu só quero ficar contigo agora. Eu quero só ficar contigo agora. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Se tu for na presença de Deus desse jeito, não tem como tu não se quebrantar, cara. Porque se tu for na presença de Deus com essa sinceridade, falando de coração para Ele: Pai, eu só quero ficar contigo. Não tem problema se o Senhor não se manifestar de uma forma muito poderosa, não faz mal. Só fica aqui comigo, Pai. Eu só preciso da tua presença. Oh, Espírito Santo, eu te amo, eu preciso de ti. Eu me rendo a ti. E se preciso for, você vai falar os teus podres naquela hora. Se preciso for, você vai dizer: Pai, eu não tenho como te esconder. Eu quero ser como criança, Pai. Eu não quero usar máscara. Pai, tá aqui, ó. Olha só essa raiva que eu tenho dentro de mim. Olha esse rancor, olha essa mágoa, Pai. Me ajuda, Senhor, eu quero perdoar. Eu não quero mais ter inveja, Deus. Enfim, o que você tem dentro de você? Você vai falar para Ele? Se você parar como uma criança sem noção de tempo, e não em função do tempo, com sinceridade e de todo o seu coração, cara, não tem como você não ter aquele momento com o Espírito Santo que você não quer mais sair dali. Não tem como, porque você já se determinou a não sair dali até que isso aconteça. Quem está comigo? Segundo a psicanálise, é o olhar do outro que nos faz sujeito afirmando nossa existência simbólica. Mas que, se ora nos liberta, também pode nos aprisionar em uma ideia deturpada de nós mesmos. Na realidade das redes sociais, olha só isso, gente, das selfies e curtidas, onde vivemos uma cultura do ver e ser visto, talvez, mais do que nunca, a função do olhar se faça presente, determinando a maneira como nos enxergamos e como somos afirmados no mundo. Isso aqui só confirmando o que eu falei para vocês, que nós somos construídos a partir do outro. A própria psicologia fala isso. A nossa identidade está baseada em quem os outros, nossos pais, tios, amigos, professores, pessoas de influência, disseram que somos. Por isso é tão importante passarmos tempo com o Pai, porque a nossa identidade como filhos será construída por Ele. Como é que você quer ser filho sem passar um tempo com o Pai? Me diz. Me explica essa mágica. Quando você passa tempo com seu Pai, você tem a sua confiança construída, porque você sente que Ele te ama. A sua autoimagem é restaurada à medida que você percebe que você é a imagem e semelhança dEle. Você começa a se entregar mais à medida que você começa a conhecer o que vai receber. Quanto mais de Deus, mais você sabe o que vai receber. Ele te fala. Fica fácil dar o pouco que eu tenho e que eu sou, quando eu descubro a linda herança que Ele tem preparado para mim como filho. Quanto mais tempo você passa com o Pai, fica mais fácil se entregar. Porque você percebe que tudo que você tem e que você é tão pouco que vale a pena dar diante do que Ele vai te devolver. Vale a pena passar tempo com Ele. Eu sou curada de todos os medos à medida que eu conheço o quanto Ele é poderoso e cuida de mim. E eu nunca vou conseguir ser curada
Aliás, perdão, eu nunca vou conseguir conhecer que Ele é poderoso e que Ele cuida de mim se eu não passar tempo com Ele. Muitos entram na presença de Deus achando que Ele não vai aceitar, que não é digno, que não pode receber porque não faz por merecer. Atire a primeira pedra quem nunca sentiu isso. Eu não presto, Deus sabe as minhas coisas, os meus podres. Eu não sou digno da presença dEle. Você logo já desiste, entendeu? Quem aqui nunca chegou assim, se sentindo indigno, se sentindo não merecedor e achando que Ele não vai acontecer nada naquele momento? Mas eu vou te dizer, depende do ponto de vista. Como assim? Como assim depende do ponto de vista, a forma como eu me achego na presença de Deus? Eu vou dizer para você. Se você entrar na presença dEle olhando para você mesmo, realmente tudo isso que eu estou falando pode ser verdade. Quando você entra na presença de Deus, olhando para você e olhando para você dizendo: eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não fiz por merecer, por que Ele vai me ouvir? Por que Ele vai me tocar? Por que Ele vai vir se manifestar para mim? Eu não faço nada demais, eu tenho tanta coisa ruim dentro de mim, eu já errei tanto. Quando você entra na presença dEle olhando para você, tudo isso é verdade. Mas se você entrar com outro ponto de vista, se você entrar na presença do Pai olhando para Jesus, você verá que o sacrifício dEle foi suficiente para te justificar, para te perdoar, para te limpar, para te restaurar e te aproximar do Pai como um filho amado. Quando você entra na presença de Deus olhando para Jesus, é outro ponto de vista. Então você consegue se quebrantar com gratidão pelo que Ele fez naquela cruz para você poder se aproximar do Pai. Quando você entra na presença de Deus olhando para Jesus, então você vê o seu sangue te lavando, você vê o seu sangue te limpando, te perdoando e dizendo: filho, quando eu me aproximo de você, eu não me aproximo de um pecador, eu me aproximo de um filho que já foi restaurado. Porque o meu filho se entregou por você, então agora você também pode ser filho. É aquela passagem tão conhecida: eu sou o caminho, Jesus disse. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você entra na presença de Deus olhando para Jesus e não para você, você consegue se quebrantar? Você consegue ser grato? O ponto de vista certo só pode ser visto do ângulo certo. E eu vou te dizer, olhe pelo ângulo central. O centro é Jesus e não você. Como um pai, Ele quer determinar o seu destino. Como um pai, Ele quer determinar a sua identidade. Até quando você vai viver preso à opinião dos outros? Até quando você vai viver preso ao que os outros pensam sobre você? Até quando, mulher, você vai depender de um elogio de homem para se sentir bonita? Deixa eu falar uma coisa para você. O soaking que eu estava falando é justamente isso. O soaking é quando você chega na presença de Deus e, em vez de ficar falando coisa com coisa, ao invés de querer ficar acelerando o processo da oração e blá, 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 e ficar falando um monte de coisa que você não está falando de verdade, de coração, eu te incentivo a ficar em silêncio. Se precisar, põe uma música para você não se distrair, uma música que fale o teu coração, a tua alma, e fique em silêncio. E eu quero que, nesse momento do silêncio, você olhe para Jesus.